Você já saiu da missa de domingo com a alma vazia? Você cumpre o preceito, responde às orações, ajoelha-se e comunga, mas, no fundo, sente que apenas cumpriu um protocolo. É como ligar para a pessoa que você mais ama, mas a linha está completamente muda. A conexão profunda que você tanto anseia simplesmente não acontece. Essa inquietação, essa aridez espiritual, é o primeiro sintoma de que algo, mesmo que invisível, está terrivelmente errado. Se você já sentiu esse vazio em sua alma, não está sozinho. Escreva aqui nos comentários, *por Jesus, eu tenho sede de ti, *por Jim. Com certeza. Assumindo a persona do agente de roteiros, e seguindo as premissas do arquiteto místico, aqui está a construção detalhada e expandida do ato 2. A revelação, projetada para ser entregue com gravidade, urgência e uma profunda ressonância espiritual. Essa inquietação que você sente, esse vazio na saída da igreja, essa sensação de que a linha estava muda, não é um defeito seu. Não é um sinal de que sua fé é fraca ou de que você é um caso perdido. Pelo contrário, essa dor é santa. É uma febre da alma, um sintoma de que você foi criado para algo infinitamente maior do que um mero protocolo dominical. É a sua alma em seu mais profundo âmago, gritando por uma realidade que ela sabe que existe, mas que os seus olhos ainda não conseguem ver. Ao chegar mais cedo, você não está apenas esperando a missa começar. Você está marcando um encontro com uma pessoa. Você se ajoelha, não por costume, mas como um embaixador que se curva diante de um rei, o rei do seu coração. Nesse silêncio sagrado, antes que as leituras comecem, antes que o primeiro cântico ressoe, feche os seus olhos e reze com a simplicidade de uma criança. Não precisa de orações complexas. Diga apenas, vindo do fundo da sua alma, *, Senhor, estou aqui só por ti. Silencia minha mente de todo o ruído do mundo e abre o meu coração para te receber. *por. Este pequeno ato de vontade muda tudo. Você está entregando a Deus as chaves do seu interior. Você está pedindo a Ele que prepare o terreno da sua alma para a torrente de graças que está prestes a ser derramada. Eu me lembro da história de uma mulher, vamos chamá-la de a alma desperta. Ela me disse uma vez, eu era exatamente a pessoa que você descreve. Ia à missa no piloto automático, sentava no mesmo banco, respondia as mesmas coisas, e saía com a mesma sensação de vazio. Um dia, ouvi sobre essa prática de chegar mais cedo. Decidi tentar, sem muita fé. Na primeira vez, ajoelhei-me 10 minutos antes, no silêncio da igreja quase vazia. Mas e se eu te dissesse que esse vazio não é um sinal da ausência de Deus, mas sim um eco da dor dele? Prepare-se, porque a verdade que estou prestes a revelar desafia toda a nossa lógica de bom católico. Ela não está escrita nos manuais de liturgia nem é discutida nas homilias convencionais. É uma verdade que foi sussurrada por Cristo no coração de uma santa, uma revelação tão íntima e dolorosa, que tem o poder de quebrar o nosso piloto automático espiritual para sempre. O erro fatal, o erro que 9 em cada 10 de nós católicos praticantes cometemos semana após semana, e que drena o poder de nossas orações e nos deixa espiritualmente anêmicos, não tem nada a ver com o que você faz com as suas mãos ou com a sua voz. Não é sobre ter genufletido com o joelho errado. Não é sobre ter se distraído e esquecido uma palavra no credo. Não é sobre ter chegado 1 minuto atrasado, ou não ter cantado com a afinação perfeita. A chancelaria do céu não está preocupada com essas minúcias humanas. O erro é infinitamente mais profundo, mais sutil, e por isso mesmo mais devastador. O erro fatal é um erro de percepção. É um crime do coração. *per tratar Jesus na hóstia consagrada como um objeto morto, e não como o Deus vivo que te espera com o coração em chamas. *per. Pense nisso por um instante. Rezei aquela simples frase. Estou aqui só por ti. E então, pela primeira vez em anos, senti um calor no peito, uma sensação de acolhimento. Foi como se uma voz sem som dissesse ao meu coração, que bom que você veio. Eu estava te esperando. Naquele instante eu entendi. Ele estava de fato me esperando. O segundo passo do mapa acontece durante um momento que muitos de nós ignoramos. O ofertório. Este *por o olhar de amor, a oferta do seu nada. *por.
Quando o sacerdote oferece o pão e o vinho no altar, o que você oferece? A maioria de nós não oferece nada. Apenas assistimos. Mas o segredo que Faustina aprendeu é que este é o momento mais propício para a nossa oferta pessoal. E o que Jesus mais deseja de nós não são nossas virtudes ou nossos sucessos. Ele deseja o nosso nada. No ofertório, una-se ao sacerdote, e em seu coração, ofereça a Jesus a sua semana que passou. Ofereça o seu cansaço. Ofereça as suas distrações, aquelas mesmas que você teme, que irão atrapalhar a sua oração. Ofereça a sua aridez espiritual, a sua falta de fé, a sua impaciência com os filhos, a sua ansiedade com o trabalho. Coloque todo o seu lixo, toda a sua miséria, toda a sua fraqueza sobre a patena, junto com aquele pão. Imagine que você vai visitar a pessoa que mais ama no mundo, alguém por quem você daria a vida. Você viaja horas, prepara-se, anseia por esse encontro. Ao chegar, essa pessoa te recebe em casa, mas não olha nos seus olhos. Ela continua assistindo à televisão, mexendo no celular, com a mente a milhas de distância. Ela está fisicamente presente, mas completamente ausente. Ela te trata como se você fosse parte da mobília, um objeto inanimado na sala. Qual seria sua dor? Qual seria sua agonia? Agora multiplique essa dor por um infinito de amor. Essa é a dor de Cristo na Eucaristia. Isso não é uma hipérbole poética. É um fato divino. Jesus, em um lamento de cortar a alma, confidenciou à sua secretária da misericórdia Santa Faustina estas palavras que deveriam ecoar em cada sacrário do mundo. Ele disse: "Oh, como me dói que as almas se unam tão pouco a mim na Santa Comunhão, eu espero por elas, e elas são indiferentes para comigo. Amo-as com tanto carinho e sinceridade, e elas não confiam em mim. Quero cumulá-las de graças, e elas não as querem aceitar. Poro tratam-me como um objeto morto, asterisco asterisco, poro." Leia de novo essa última frase, sinta o peso dela. Diga a ele, asterisco asterisco: "Senhor, eu não tenho nada de bom para te oferecer. Então, eu te ofereço o meu nada. Recebe a minha pobreza, as minhas distrações e a minha miséria. Transforma-as com a tua misericórdia." Asterisco pora. Este ato de humildade radical é incrivelmente poderoso. Você para de lutar contra as suas distrações, e em vez disso, as transforma em matéria-prima para o milagre. Você entrega a ele o carvão da sua alma, confiando que ele o devolverá como um diamante. É o reconhecimento de que, sem ele, você não pode nada, e é exatamente essa consciência que abre as comportas do coração dele. Finalmente, chegamos ao clímax do encontro, o momento mais íntimo e, tragicamente, o mais negligenciado. O terceiro passo é asterisco poro, diálogo do coração, a intimidade na comunhão, asterisco poro. Após receber Jesus na hóstia consagrada, o Deus do universo habita fisicamente dentro de você. Por alguns minutos, seu corpo se torna um sacrário vivo. O que fazemos com essa presença? A maioria de nós volta para o banco, a mente já voando para o almoço de domingo, para os planos da semana, para o barulho lá fora. Jesus lamentou a Faustina sobre essa indiferença. Tratam-me como um objeto morto. O mapa divino nos instrui a fazer algo diferente. Por um minuto. O Criador do Universo, a fonte de toda a vida, aquele que sustenta a sua respiração neste exato momento, aquele que se humilha ao ponto de se tornar um pedaço de pão por amor a você. Olha para nós do altar e diz: eles me tratam como uma coisa, uma formalidade, um rito a ser cumprido. Agora você entende? O seu vazio na missa é o eco perfeito do vazio que a nossa indiferença deixa no Sagrado Coração de Jesus. A sua sensação de conexão falha é o reflexo da conexão que ele anseia ter conosco, mas que nós bloqueamos com a nossa cegueira espiritual. Nós vamos à missa para encontrar uma pessoa viva, mas agimos como se estivéssemos visitando um museu. Mas aqui está a virada. Aqui está a esperança. Reconhecer essa falha não é o fim, é o começo da cura. O primeiro passo para corrigir esse erro fatal não é um ato complexo, não exige um curso de teologia. Exige um ato de humildade, um grito de rendição do coração. Antes de revelarmos o método divino que o próprio Jesus nos deu para transformar essa percepção e transformar a missa no encontro de amor que ela deve ser,
eu peço que você pare. Pare tudo o que está fazendo. Se puder, feche os seus olhos por um instante. Apenas um minuto sagrado. 60 segundos de atenção total. Ao voltar para o seu lugar, ajoelhe-se. Feche os olhos e esqueça o mundo inteiro. Esqueça o padre. Esqueça as pessoas ao seu redor. Esqueça a música. E, no silêncio do seu coração, fale com ele. Não recite orações decoradas, a menos que elas brotem espontaneamente. Converse com ele como o amigo mais íntimo que acaba de chegar à sua casa. Acolha-o. Diga simplesmente, ***, meu Jesus, eu te adoro em meu coração. Obrigado por teres vindo. Fica comigo. ***, e então fale com ele. Conte-lhe sobre a sua alegria ou a sua dor. Peça a força que você precisa. Agradeça por uma pequena bênção. Apenas converse, de coração para coração. Este minuto de diálogo íntimo é o ato de amor que ele mais anseia receber de você. É a reciprocidade ao seu dom total. É você finalmente reconhecendo que não recebeu uma coisa, mas uma pessoa. Estes são os 3 passos: a preparação do encontro, a oferta do seu nada e o diálogo do coração. Juntos, eles formam um mapa para sair da terra da aridez e entrar na terra prometida do encontro vivo com Cristo na Eucaristia. Não é um fardo, mas um presente. É o próprio Jesus nos ensinando a amá-lo. Respire fundo, e do lugar mais honesto da sua alma, repita comigo esta súplica, que é a chave que abre a porta da visão espiritual. Repita em voz alta ou no silêncio do seu coração. ***, Senhor, que eu te veja. ***, não peça ainda para sentir, não peça para entender. Peça apenas para vereador, peça para que ele rasgue o véu da sua percepção. Senhor, que eu te veja. É a oração do cego Bartimeu, que sabia que tudo mudaria se pudesse apenas ver o Mestre. É a oração que desarma o nosso orgulho e admite: eu tenho ido à missa, mas tenho estado cego. Eu tenho comungado, mas não tenho te reconhecido. Ajuda-me, Senhor, que eu te veja. Esta verdade, a de que a nossa indiferença fere mortalmente o coração de Deus, tem o poder de mudar radicalmente a forma como vivemos cada segundo da nossa fé. Se você acredita que esta mensagem é um alerta urgente e uma poderosa semente de esperança, se você sentiu o impacto desta revelação, então faça um gesto simples mas poderoso. Deixe o seu like neste vídeo. Cada curtida é um sinal para o algoritmo de que esta não é uma mensagem qualquer. É um sinal de que esta verdade precisa ser espalhada, para que este farol de esperança chegue a mais almas que, como nós, podem estar ferindo a Cristo sem sequer perceber. Agora eu quero ouvir você. Qual destes 3 passos ressoou mais forte no seu coração? Foi o sacrifício do tempo, a ideia de chegar antes para esperá-lo? Foi o olhar de amor no ofertório, a permissão para oferecer a ele a sua fraqueza? Ou foi o diálogo do coração, a promessa de um minuto de intimidade real após a comunhão? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Sua partilha pode ser a luz que outra alma precisa para começar essa mesma jornada. Vamos aprender e crescer juntos. Compreendido. Prosseguindo com a arquitetura da premissa. Agora que você tem em mãos o mapa divino da presença real, esse caminho de 3 passos simples, mas de um poder transformador inimaginável, preciso lhe falar com o coração na mão. Este mapa, um verdadeiro tesouro extraído da alma de Santa Faustina, é um convite direto de Jesus para um encontro de amor. No entanto, como em toda jornada espiritual, o caminho está cercado por abismos. Abismos sutis, camuflados pela rotina e pela cultura da pressa, mas que são capazes de nos desviar e nos fazer cair de volta na aridez de onde tanto queremos sair. Não entenda isto como uma acusação, mas como um farol de alerta, um ato de amor fraterno. Jesus nos deu o mapa, mas o inimigo da nossa alma conhece as nossas fraquezas, e explora 3 armadilhas específicas, 3 abismos nos quais a alma moderna, a alma do século XXI, cai com uma facilidade assustadora. Faça isso agora, como um primeiro ato de reparação e evangelização. Compreendido. Com base nas premissas e no resumo fornecido, aqui está a narração do ato 3, elaborada conforme as suas instruções. Você pediu, Senhor, que eu te veja.
Você suplicou do fundo da sua alma inquieta, daquele lugar onde a rotina do domingo se encontra com um anseio por algo mais. Agora, peço que feche os seus olhos por um instante, ou que ao menos silencie o mundo ao seu redor. Pois a resposta a essa súplica não é uma teoria, mas uma visão. Uma visão que rasga o véu do ordinário e revela o que realmente acontece no altar, no exato momento em que o céu toca a terra. Imagine-se na sua paróquia. O som familiar do sino, o murmúrio das orações, a figura do sacerdote no altar. Tudo parece normal, como em centenas de outros domingos. Mas hoje, por um instante de graça, os seus olhos espirituais se abrem. O sacerdote eleva a hóstia branca e pronuncia as palavras da consagração. E nesse exato segundo, o tempo parece se curvar. O ar na igreja se torna denso, carregado de uma santidade palpável. O que você vê em suas mãos não é mais pão. É uma presença. É um sol espiritual, contido naquele pequeno círculo branco, mas cuja energia poderia incendiar o universo. Para que o sacrifício do tempo, a oferta do seu nada e o diálogo do coração floresçam em sua vida, você precisa reconhecer e decidir conscientemente evitar estes 3 precipícios. O primeiro, e talvez o mais comum, é o asterisco por e abismo da mentalidade do checklist asterisco por ou você o conhece bem. É aquela voz interior que sussurra, preciso ir à missa. Não, preciso encontrar Jesus, mas preciso curir o por a missa. É a mentalidade que transforma o maior dos milagres, o sacrifício do Calvário tornado presente, em mais um item a ser riscado de uma lista de afazeres de domingo. Chegamos em cima da hora, talvez até um pouco atrasados, o coração ainda acelerado pelo trânsito ou pela correria da manhã. Sentamos no banco e o nosso corpo está ali, mas a nossa alma ainda está lá fora, resolvendo problemas, planejando a semana. Cumprimos o rito. Levantamos, sentamos, ajoelhamos. As respostas saem da boca de forma automática. Graças a Deus, Ele está no meio de nós. Palavras que deveriam abalar o universo, mas que para nós naquele momento, têm o mesmo peso emocional de um bom dia protocolar. Esta mentalidade é o oposto direto, a negação absoluta do primeiro passo do nosso mapa, asterisco por o sacrifício do tempo por o. Lembra-se? Chegar 10 minutos antes não é sobre pontualidade, é sobre intencionalidade. Ele pulsa. Sim, você vê claramente um batimento suave e rítmico, como um coração vivo. Um coração que bombeia não sangue, mas pura graça. É o coração de Deus, feito prisioneiro de amor, oferecendo-se a você. E deste coração eucarístico pulsante, jorram 2 feixes de luz imensa, de uma intensidade que os seus olhos físicos jamais poderiam suportar. O primeiro raio é pálido, quase transparente como cristal. É a água que purifica as almas, a fonte que lava toda a mancha, o batismo de misericórdia que Ele deseja derramar sobre cada um. O segundo raio é vermelho, da cor do sangue mais vivo. É a vida que alimenta, a força que restaura, o sangue divino que sacia a sede mais profunda da alma. Esses 2 rios de luz não se projetam ao acaso. Eles varrem a assembleia com uma inteligência amorosa. Eles buscam os corações. Você vê os raios tocando a alma de uma senhora idosa na primeira fila, e ela, que trazia o peso do luto, é subitamente envolvida por uma paz que acalma seu rosto. Você vê os raios penetrando o coração de um jovem no fundo da igreja, cheio de dúvidas e angústias, e por um instante, uma certeza inabalável o preenche. Ele é amado. As almas abertas, as que estão ali com o mínimo de desejo, com uma fresta de amor em seus corações, são banhadas, inundadas, transformadas por essa torrente de misericórdia. É o ato de dizer a Jesus, que já te espera no sacrário: o tempo que antecede o nosso encontro é tão importante quanto o encontro em si. Eu vim aqui por ti e para ti. Silencia minha mente, acalma minha alma, prepara este terreno pobre para receber a semente divina. Ao cairmos no abismo do checklist, dizemos o contrário. Dizemos: Senhor, tenho 45 minutos para ti, e nem um segundo a mais. Por favor, encaixe-se na minha agenda. E então nos perguntamos, por que saímos da missa com a mesma sensação de vazio com que entramos?
O segundo abismo é ainda mais profundo e doloroso para o coração de Cristo. É o asterisco por abismo da comunhão por hábito social por obero. Este é o erro que fere Jesus de forma mortal, como ele mesmo revelou a Santa Faustina. É o momento em que entramos na fila para comungar, talvez porque todos ao nosso redor estão indo. É o ato de estender as mãos, ou abrir a boca de forma mecânica, enquanto a mente divaga sobre o que faremos para o almoço, a conta que precisa ser paga, a conversa que teremos depois. Recebemos o corpo, sangue, alma e divindade do Criador do Universo em nosso corpo. E nossa mente está na lista de compras do supermercado. Elas bebem diretamente da fonte, mas então, a visão se torna dolorosa. Seus olhos espirituais focam em outras pessoas. Muitas pessoas. Talvez a maioria. Elas estão de joelhos, com as mãos postas, com a aparência externa da piedade. Mas ao redor de seus corações, você vê uma espécie de couraça, uma blindagem opaca e impenetrável. É a armadura da distração, forjada com as preocupações da semana, com a lista do supermercado, com a conversa que terão após a missa, com a ansiedade sobre o futuro. Os raios de misericórdia, com a mesma intensidade e o mesmo amor, chegam até elas. Mas não conseguem penetrar. Você assiste com o coração apertado, a cena trágica. A torrente de graça viva bate contra essa superfície de indiferença e ricocheteia. Como a luz que bate num espelho sujo e se perde na escuridão. A água que purifica desliza sem molhar. O sangue que dá vida escorre sem alimentar. Elas estão a centímetros da fonte de toda a vida, mas morrem de sede. Elas estão presentes no corpo, mas terrivelmente ausentes no espírito. É aqui. É exatamente aqui que nasce aquele vazio inexplicável que você sente ao sair da missa. Não é que a graça não estivesse lá. Ela estava jorrando abundante e desesperada para alcançá-lo. O vazio é o eco da graça que ricocheteou em você. É aqui que a revelação a Faustina se torna um trovão em nossa consciência. Tratam o MEI como um objeto morto. Pense nisso. Um objeto. Algo inerte, sem vida, sem sentimentos. Um pedaço de pão simbólico. Mas não é um objeto. É uma pessoa viva ardendo de amor, que se humilha ao ponto de se fazer pequeno, frágil, para poder entrar em nós, para fazer morada em nossa alma. E nós o recebemos com a indiferença com que pegaríamos um objeto qualquer. Esta atitude é a antítese, a destruição do terceiro passo do mapa. Asterisco poro, diálogo do coração poro. Aquele minuto sagrado, aquele diálogo íntimo onde você diz: meu Jesus, eu te adoro em meu coração, fica comigo. É a cura para este veneno. Ao praticar o diálogo do coração, você está ativamente combatendo a mentira de que a hóstia é um objeto. Você está proclamando com sua atenção e seu amor: eu sei quem tu és. Tu és o meu Deus, meu amigo, meu Salvador. E neste momento, nada no mundo é mais importante do que a tua presença em mim. A comunhão por hábito o trata como um objeto. O diálogo do coração o adora como uma pessoa. A escolha é nossa, em cada missa. Finalmente, ao terceiro abismo, a consequência trágica dos dois primeiros. Asterisco por o abismo da fuga imediata poro. A secura da sua alma é a sombra projetada pela sua própria blindagem. Isso que acabo de descrever não é uma poesia piedosa ou uma alegoria. É a transcrição de uma realidade mística, testemunhada repetidas vezes por Santa Faustina Kowalska em seu diário. Ela via com dor a torrente de graças que emanava da hóstia viva e a terrível indiferença das almas que, presentes na igreja, se recusavam a recebê-la. Ela escreveu: vi os dois raios que saíam da hóstia e se espalhavam pelo mundo inteiro. Contudo, vi almas que estavam como que blindadas, impermeáveis a essa torrente de graça. Esta visão é a radiografia espiritual da sua paróquia todos os domingos. E talvez, se formos honestos, seja sua própria radiografia. Ela é o diagnóstico. A boa notícia é que Deus nunca nos dá um diagnóstico sem nos oferecer a cura, mas o tratamento divino, o método para dissolver essa armadura e finalmente beber da fonte, será revelado nos próximos passos. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma, inscreva-se no canal agora mesmo.
Cada vídeo é um passo a mais neste caminho, para transformar a sua missa de domingo, de uma obrigação vazia no encontro mais transformador da sua vida. Compreendido. A cena é tristemente familiar. O sacerdote mal pronuncia as palavras, "Ide em paz e o Senhor vos acompanhe", e um barulho de movimento já toma conta da igreja. O som de bancos batendo, de chaves sendo pegas, de pessoas se apressando para a porta, como se o chão estivesse em chamas. É a pressa para sair, para voltar ao mundo real, pro almoço de domingo, pro jogo de futebol. Mas pense no que acabamos de fazer. Acabamos de receber o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, como nosso hóspede divino. Ele ainda está substancialmente presente em nós por vários minutos. E a nossa atitude é de uma pressa desesperada para deixá-lo. Imagine que você convida a pessoa que mais ama e admira no mundo para sua casa. Assim que ela entra, você vira as costas e vai cuidar das suas coisas, ansioso para que ela vá embora logo. Que insulto! Que desprezo! Esta fuga é o desprezo pelo asterisco por convidado divino, que ainda habita em sua alma por o poro. É o ato final de tratá-lo como um objeto, algo que consumimos, e agora podemos descartar. É o oposto de uma ação de graças. É uma ação de indiferença. Ficar apenas 2, 3, 5 minutos a mais após a bênção final, de joelhos, em silêncio, conversando com ele que agora faz morada em você, não é um fardo. Assumindo a persona do roteirista místico, e dando continuidade à visão do ato 3, tecerei o conflito visceral do ato 4, conectando a aridez humana à agonia divina. Asterisco, 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 poro. Aquela couraça que você viu, aquela blindagem de preocupações e distrações que impede os raios da graça divina de penetrarem na sua alma. Aquela visão não é uma metáfora poética. Não é uma alegoria para nos fazer sentir culpados. É um diagnóstico espiritual, uma radiografia da realidade mais dolorosa que acontece em cada missa de domingo. E a sensação de vazio que você sente ao sair da igreja, aquele sentimento de que algo faltou, de que a conexão não foi completa. Agora você vai entender a origem dela. Esse seu vazio é na verdade o eco do vazio que você deixa no coração de Jesus. Você acha que a sua distração é um problema apenas seu? Que sua mente vagando para a lista de compras, para a briga da semana passada, para o projeto do trabalho, é apenas uma fraqueza pessoal? Um detalhe insignificante no grande esquema da liturgia. Isso é o que a nossa soberba nos faz acreditar. Que os nossos pequenos atos não têm consequência. Mas estamos falando do amor. E no território do amor não existe indiferença inofensiva. Não acredite em minhas palavras. Escute o que o próprio Jesus, em sua dor infinita, confidenciou a Santa Faustina. É a cortesia mínima. É a gratidão devida. É o momento em que as graças recebidas na comunhão são seladas, absorvidas e começam a transformar a nossa alma. Fugir imediatamente é como receber um tesouro incalculável e, na pressa, deixar que ele escorra por entre os dedos. Mentalidade de checklist, comunhão por hábito e a fuga imediata. 3 faces do mesmo erro fatal: esquecer que a missa é um encontro com uma pessoa viva. Este não é um convite ao desespero ou à culpa, mas a uma decisão. Uma decisão que você pode tomar agora. Uma decisão de nunca mais cair nestes abismos. Se você se decide hoje, neste exato momento, a abandonar ao menos um destes hábitos que ferem o coração de Jesus e deixam a sua alma vazia, faça um sinal. Deixe um amém aqui nos comentários. Não como uma formalidade, mas como um selo do seu compromisso. Uma declaração de amor. Aquele que te espera de braços abertos no altar. Com base nas premissas e no resumo fornecido, aqui está a construção do ato 8, a consagração. Asterisco, asterisco, poro. Você ouviu. Você sentiu o peso desses 3 abismos. A mentalidade do checklist, a comunhão por hábito, a fuga imediata. Talvez você tenha se reconhecido em um deles, ou em todos. Talvez neste exato momento, a sua alma esteja sentindo o eco daquela inquietação do início, mas agora com um nome, com uma face. Escute a queixa do Deus que se faz pão para ser amado, e tantas vezes encontra apenas um frio protocolar. Com a voz embargada de uma tristeza que transcende os séculos, ele disse: asterisco, asterisco, a desconfiança das almas dilacera as minhas entranhas.
Oh, como me fere a desconfiança de uma alma escolhida! Essa alma reconhece que sou santo e justo, e não crê que sou a misericórdia, não confia na minha bondade. Apesar do meu amor inesgotável, não creem em mim. Poro. Dilacera as minhas entranhas. Pense no peso dessas palavras. Não é me desaponta. Não é me entristece. É dilacera. Rasga por dentro. É a dor física visceral de um órgão sendo rompido. É a dor de um amor total, absoluto e infinito que se oferece e é tratado como se não existisse. Cada vez que você entra na fila da comunhão pensando no que vai almoçar, cada vez que você o recebe na língua, e no segundo seguinte, sua mente já está planejando a tarde, você não está apenas cometendo um erro de etiqueta espiritual. Você está sem perceber empunhando uma flecha. Uma flecha de indiferença. E essa flecha voa direto para o centro do coração que mais te ama no universo. A sua distração não é um erro de protocolo, é uma mensagem que você envia a ele. A face da indiferença. Esses não são apenas erros de comportamento. São sintomas de uma doença espiritual profunda, a cegueira do coração. Uma cegueira que nos faz caminhar ao lado do amor da nossa vida sem reconhecê-lo. Uma cegueira que nos permite receber o Rei do Universo em nossa alma, e um segundo depois, nos preocuparmos com o que vamos almoçar. Jesus disse a Santa Faustina que essa indiferença lhe causa uma dor mortal. Pense nisso. Não uma decepção, não uma frustração. Uma dor mortal. A mesma dor que ele sentiu no Horto das Oliveiras, quando seus amigos mais próximos dormiam enquanto sua alma agonizava. Nós o fazemos reviver essa agonia a cada missa em que nossos corações dormem. Mas hoje, agora, neste instante você pode tomar uma decisão. Uma decisão que pode alterar a trajetória da sua vida espiritual para sempre. Uma decisão de não ser mais uma daquelas almas blindadas que Santa Faustina via, impermeáveis aos raios da misericórdia. Você pode escolher quebrar essa blindagem. Este não é apenas mais um momento em um vídeo. Este é um convite para um ponto de virada. Um limiar. O que vamos fazer agora não é apenas repetir palavras. É um ato de guerra espiritual contra a nossa própria tibieza. É um ato de reparação ao coração ferido de Jesus. E a mensagem é: você não é importante o suficiente para ter minha atenção total agora. A sua pressa em sair da igreja não é apenas falta de tempo, é um ato que grita: obrigado pela visita, mas tenho coisas mais urgentes para fazer do que ficar com você. Imagine o absurdo divino. O Criador do tempo e do espaço, aquele que sustenta as galáxias com o seu pensamento, se faz prisioneiro de amor por você. Ele se aprisiona voluntariamente num pequeno pedaço de pão, num sacrário de metal, esperando. Esperando por quem? Por generais? Por anjos? Não. Esperando por você. Ele espera a semana inteira por aquele momento, aquele encontro de domingo. E quando você chega, ele está ali, com o coração em chamas, pronto para derramar aquela torrente de graça que Faustina viu, mas nós o tratamos como um item na nossa lista de tarefas. Ir à missa, concluído. Comungar, concluído. Tratamo-lo, como ele mesmo disse, como um objeto morto. Este é o erro fatal. Este é o conflito. O conflito não é entre você e as regras da igreja. O conflito é entre a sua percepção e a realidade. Entre o Deus vivo, pulsante e apaixonado que te espera no altar, e o símbolo, frio e sem vida que você muitas vezes recebe por hábito. É um ato de consagração. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Mas não com a boca. Não com a mente que divaga. Eu te convido a rezar com a força de uma decisão. A decisão de nunca mais tratar Jesus como um objeto morto. A decisão de querer vê-lo. De verdade. Se você estiver em um lugar onde pode fazer isso, feche os seus olhos por um instante. Se não puder, apenas concentre o seu coração. Respire fundo. Esqueça o que vem antes e o que vem depois. Este momento é entre você e ele. Ele está aqui, ouvindo. Ele está aí, dentro de você, esperando por este momento, desde o dia do seu batismo. Agora, com toda a sinceridade que você puder reunir, com a voz da sua alma, reze comigo. Deixe cada frase penetrar e se tornar a sua própria verdade.
Asterisco preço Senhor Jesus, perdão pela minha cegueira. Asterisco pressola. Perdão por todas as vezes que estive diante de ti no sacrário e meu coração estava em outro lugar. Perdão por cada comunhão recebida de forma apressada, mecânica, fria. Perdão por te tratar como um ritual, e não como uma pessoa. Perdão por ter ferido teu coração com a flecha mais dolorosa de todas. A minha indiferença. Eu não sabia, Senhor. Ou talvez, no fundo, eu não quisesse saber. Essa dor, essa agonia do amor não correspondido, é a verdadeira fonte da sua aridez. Você não se sente conectado porque você se desconectou da pessoa que estava ali para se conectar com você. O vazio que você sente é a sombra da ferida que você, sem saber, abriu no coração dele. Diante dessa revelação terrível e amorosa, o silêncio é a primeira resposta. Mas o amor nos pede mais. O amor nos pede um ato. Um pequeno ato para começar a curar uma ferida tão grande. Um ato de reparação. Reparar significa consertar, consolar, dizer eu vejo a sua dor, e ela me importa. Eu quero amar por aqueles que não amam. Então eu quero te convidar a um gesto, aqui e agora. Um ato de amor que ecoará na eternidade, um bálsamo digital, que podemos derramar sobre o Sagrado Coração. Em um ato de amor para consolar o coração de Jesus por tanta indiferença, a sua e a minha, desça agora até os comentários. Não precisa escrever uma frase. Não precisa se explicar. Apenas digite com a intenção do seu coração uma única palavra. Asterisco poro reparação. Asterisco poro. Que cada comentário com essa palavra seja como uma gota de perfume de nardo derramada aos pés do Mestre. Um reconhecimento da sua dor e um desejo sincero de começar a amar de verdade. Perdoa a minha cegueira. Asterisco poro doji, eu te reconheço vivo na hóstia santa. Asterisco poro, eu renuncio à mentira de que tu és apenas um símbolo, uma lembrança, um pão abençoado. Eu proclamo com a minha alma, com a minha fé, que tu estás aí. Vivo. Real. Com teu corpo, sangue, alma e divindade. Com teu coração que arde de amor por mim. Com teus olhos que me veem e me amam neste exato momento. Não um objeto, mas o meu Deus. Não algo, mas alguém. O meu tudo. Asterisco que meus olhos se abram, que meu coração se inflame. Asterisco poris. Senhor, eu não consigo fazer isso sozinho. A minha vontade é fraca, e a minha mente é um turbilhão. Por isso eu te suplico. Rasga o véu dos meus olhos espirituais. Concede-me a graça que deste a Santa Faustina, a graça de te perceber. Tira este coração de pedra, e dá-me um coração de carne. Derrete o gelo da minha indiferença, com o fogo do teu Espírito Santo. Inflama o meu coração, Senhor. Fazei de mim um fogo de amor por ti. Asterisco por.e, que cada comunhão seja, a partir de agora, o nosso encontro de amor. Asterisco por. Chega de protocolos vazios. Chega de obrigações cumpridas com a alma ausente. A partir de hoje, eu declaro a minha intenção. Que cada vez que eu me aproximar do altar, seja para um encontro. Faça isso agora. Este ato de reparação é o primeiro passo para sair da escuridão do vazio e entrar na luz de um encontro real, porque o mesmo coração que é ferido pela nossa indiferença é a única fonte da nossa cura. Com certeza. Com base na arquitetura de premissas e nas instruções específicas, aqui está a elaboração do ato 5, a virada, redigido no tom solicitado e com a profundidade necessária. Menos. Se as palavras que você ouviu até agora pesaram em seu coração, respire fundo. Se a imagem de uma flecha de indiferença atingindo o coração de Deus te causou uma santa inquietação, não se desespere. Essa dor, essa percepção aguda da nossa própria miséria, não é o fim da história. Pelo contrário, é o exato ponto de partida para o milagre. Asterisco pono mas, é justamente aqui, nesta ferida aberta pela nossa distração, que a misericórdia infinita de Deus quer jorrar com mais força. Asterisco por. Pense nisso. A lógica do mundo, a nossa lógica humana, quando confrontada com a ofensa, com o descaso, com a indiferença, qual é? É a lógica da retribuição. É a lógica de se fechar, de exigir uma reparação complexa, de impor regras mais rígidas para evitar que a ferida se repita.
Se um amigo te ignora constantemente, você se afasta. Se um filho despreza um presente valioso, você hesita em dar o próximo. Que cada hóstia que eu receber seja o teu abraço. Que cada momento de silêncio após a comunhão seja a nossa conversa íntima, o diálogo do amado com a amada, do Criador com a criatura. Que seja o ponto alto da minha semana, o centro da minha vida. *Pomore, eu me consagro à tua presença real. *Pomore, eu entrego a ti a minha percepção, a minha atenção, a minha intenção. Eu me consagro a ti, presente no Santíssimo Sacramento. Consagro a ti o meu olhar, para que eu te busque. Consagro a ti os meus joelhos, para que se dobrem com adoração. Consagro a ti o meu coração, para que ele seja o teu trono vivo. Eu sou teu, prisioneiro do teu amor. E quero viver como tal. *Pore, amém. *Pore. Respire. Deixe essas palavras ressoarem no santuário da sua alma. Isso que você acabou de fazer não foi pequeno, foi um voto. Uma promessa. Uma aliança renovada. O céu inteiro ouviu. O coração de Jesus acolheu cada sílaba. Uma decisão como esta, para se tornar viva, precisa ser selada, precisa ser ancorada no mundo real, para que a poeira do dia a dia não a apague. É um ato de vontade que afirma: eu falei sério. Por isso, se esta oração que acabamos de fazer juntos brotou do fundo da sua alma, se ela expressa a sua mais profunda decisão hoje, então cele este compromisso. É assim que nós funcionamos, mas o coração de Deus funciona com uma lógica invertida. É a lógica da cruz. Diante da nossa indiferença que o fere, ele não responde construindo muros mais altos. Ele não nos entrega um novo código de conduta, uma lista de penitências, um fardo ainda mais pesado para carregar. A resposta dele à nossa falha em amá-lo não é a condenação. É uma instrução de amor. Ele olha para a nossa alma sedenta, para o nosso vazio inexplicável, e para a dor que lhe causamos, e sua reação é de uma ternura que desafia a compreensão. Ele se inclina sobre nós, como um médico divino, e em vez de apenas apontar a doença, ele nos oferece o remédio. E o remédio não é algo que ele cria do nada. O remédio brota do seu próprio coração ferido. Jesus revelou a Santa Faustina não apenas a agonia da sua solidão no sacrário, mas também, e com a mesma intensidade, o antídoto divino para essa solidão. Ele não nos deixou órfãos na nossa própria aridez espiritual, ele nos entregou um presente. Um caminho. Um segredo. Um método divino. Não para cumprirmos uma obrigação com mais eficiência, mas para transformarmos a obrigação em um encontro de amor ardente. Esta é a virada. Escreva agora mesmo nos comentários esta frase: não para mim, nem para os outros, mas para você e para o céu. Para que fique gravada em sua alma através de um gesto físico. Digite com fé. *Poro, se eu me consagro à tua presença real. *Poro. Que cada vez que você vir esse comentário, que cada vez que o algoritmo o mostrar para outra pessoa, seja um lembrete perpétuo do voto que você fez hoje. O voto de abandonar a cegueira e abraçar o amor que te espera, vivo e real, em cada missa. Com base nas premissas e na recapitulação fornecida, aqui está o roteiro para a parte final do vídeo, até 9, a missão. *Poro. Se você fez essa oração com o coração, se você selou em sua alma o voto de nunca mais tratar Jesus como um objeto, saiba que este momento é um divisor de águas na sua vida espiritual. Você acabou de declarar guerra à indiferença. Você acabou de acender uma luz, no meio da escuridão da sua rotina, daquela cegueira que o fazia sair da missa com a alma mais vazia do que quando entrou. A sua inquietação, aquela sensação de que algo estava terrivelmente errado, era o próprio Jesus batendo à porta do seu coração, suplicando: deixe-me entrar. Veja-me. Eu estou vivo aqui para você. Esta é a esperança que explode no meio do conflito. A solução para a nossa secura não está em nosso esforço sobre-humano para nos concentrarmos. Não está em nossa capacidade de sermos perfeitos. A solução para curar a dor de Cristo, e consequentemente a nossa própria dor, é um presente que vem dele mesmo. É um caminho pavimentado pela sua própria misericórdia, projetado para os fracos, para os distraídos, para os que se sentem indignos.
É um mapa que ele mesmo desenhou para que possamos finalmente encontrá-lo no altar, não como um conceito teológico ou um símbolo distante, mas como ele realmente é. Uma pessoa viva, presente, real e absolutamente desesperado pelo seu amor. Imagine um rei que prepara um banquete magnífico. Ele envia os convites, mas os convidados chegam, sentam-se à mesa e passam o tempo todo olhando para os seus celulares, conversando sobre trivialidades, ignorando completamente o anfitrião que está ali, presente, desejando sua atenção. O rei fica ferido, claro, mas em vez de expulsá-los do salão, ele se aproxima de um deles e sussurra em seu ouvido: "Eu sei que é difícil para você se conectar. Deixe-me te contar um segredo. Apenas olhe nos meus olhos por um instante. Apenas me ofereça o seu cansaço. É tudo o que eu peço." Essa oração, essa consagração não é um ponto de chegada. É o primeiro passo para fora da prisão do hábito. É a chave que você acaba de forjar. Mas uma chave não serve para nada se não for usada para abrir a porta. A transformação da sua alma, a cura da dor de Cristo causada pela nossa frieza, exige ação. Exige um movimento concreto, um ato de amor deliberado. Por isso eu te convido agora a aceitar uma missão. Não uma simples tarefa, mas um desafio heróico, um ato de amor que pode redefinir completamente a sua fé. Eu o chamo de ***, o desafio da presença real, ***. A missão é simples na forma, mas imensamente poderosa na substância. Por 3 domingos consecutivos, sem falhar, você irá aplicar rigorosamente o mapa divino que Jesus nos deu através de Santa Faustina. ***por o primeiro, o sacrifício do tempo. ***por você chegará à igreja 10 minutos antes do início da missa. Não para olhar o celular ou conversar, mas para se ajoelhar e travar a primeira batalha. A batalha contra a sua própria mente. Você dirá a Jesus, no silêncio do sacrário: "Senhor, estou aqui. Estes minutos são exclusivamente teus. Silencia as minhas preocupações e abre o meu coração para o teu mistério." *2, o olhar de amor. *Fário. No momento do ofertório, quando o pão e o vinho são levados ao altar, você não será um mero espectador. E você verá o banquete se transformar diante de você. Este é Jesus na missa. Ele não nos acusa e nos abandona. Ele nos vê distraídos e nos sussurra o segredo para voltar a ele. O método divino que ele ensinou a Faustina e que está prestes a ser revelado a você não é uma nova liturgia. É um sussurro de amor. É um conjunto de gestos do coração, tão simples que uma criança pode praticá-los, mas tão poderosos que podem demolir as muralhas de indiferença que construímos ao longo de anos. Este caminho não foi feito para os santos, mas para fazer santos. Para transformar católicos de checklist em apóstolos da presença real. Para curar o vazio que você sente ao sair da igreja, preenchendo-o com a única coisa que pode saciar a alma humana, a certeza de ser amado pessoal e infinitamente por Deus. E a beleza suprema disso é que, ao trilhar este caminho para curar a por nossa para a alma, nós nos tornamos ao mesmo tempo consoladores do Sagrado Coração de Jesus. Cada vez que escolhemos conscientemente olhá-lo, em vez de olharmos para o relógio, cada vez que oferecemos a ele nossa distração, em vez de nos entregarmos a ela, cada vez que permanecemos 1 minuto a mais em sua presença, estamos aplicando um bálsamo na ferida que a indiferença do mundo lhe causa. Você fará a sua própria oferta. Você pegará a sua semana de trabalho, as suas ansiedades, as suas alegrias, a sua aridez espiritual, e as colocará simbolicamente sobre a patena, junto com o pão. Você entregará a ele o seu nada, para que ele o transforme em tudo. *por terceiro, o diálogo do coração. *por tende, este é o ápice. Ao retornar para o seu banco após a comunhão, com o Deus vivo habitando em sua alma, você travará a batalha final contra a distração. Por 1 minuto. Apenas 60 segundos. Você fechará os olhos para o mundo, e os abrirá para o céu que reside dentro de você. E conversará com ele. Não com orações decoradas, mas com a intimidade de um amigo. Meu Jesus, eu te adoro. Eu te amo, fica comigo, o que queres de mim? Deixe-o falar no silêncio. Aceite este desafio.
3 domingos. E você verá a missa deixar de ser uma obrigação para se tornar uma necessidade vital. O vazio será preenchido pelo calor da sua presença. Mas a sua missão não termina em você. Ao curar a sua própria cegueira, você se torna um farol para os outros. Pense em quantos católicos neste exato momento estão presos na mesma cela de onde você está saindo. Quantas almas boas ferem o coração de Jesus por pura ignorância, tratando-o como um objeto morto. Nossa cura se torna a sua alegria. Nosso encontro se torna a sua consolação. Essa esperança é poderosa demais para ser guardada. Ela é um fogo que precisa se espalhar. Pense agora, neste exato momento, em uma pessoa que você ama. Alguém que talvez já tenha te confessado, sentir esse mesmo vazio, essa mesma secura espiritual na missa. Alguém que cumpre o preceito, mas cuja alma anseia por mais. Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída, que a solução não é um fardo, mas um presente de amor que o próprio Deus nos oferece? Não espere, seja um instrumento da misericórdia divina neste instante. Poro, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. *Poro. Envie esta mensagem de esperança. Cada compartilhamento não é apenas um clique. É um ato de reparação. É você se tornando um eco do sussurro de Cristo, ajudando a despertar outra alma para o amor que a espera vivo e real, no altar. Prepare o seu coração. Porque no próximo segmento vou te entregar, passo a passo, este mapa divino. A chave que pode transformar para sempre a sua participação na Santa Missa e a sua vida inteira. Compreendido. Prosseguindo com a arquitetura do roteiro, partindo da esperança estabelecida no ato anterior para entregar a instrução prática e transformadora. Menos. A solução que brota do coração ferido de Cristo não é uma teoria complexa ou um tratado de teologia para eruditos. A sua transformação pessoal deve transbordar em um ato de reparação e evangelização. E é por isso que a sua ação, aqui e agora, é crucial. *Curta por este vídeo, não por vaidade, mas como um ato de fé no algoritmo. Cada curtida é um sinal para a inteligência artificial de que esta mensagem tem valor, empurrando-a para a tela de outro católico que, talvez hoje, tenha saído da missa com a alma vazia. *Pardeum escreva DSSE Pardeum neste canal. Ao fazer isso você não está apenas seguindo um criador de conteúdo. Você está se alistando em um movimento de almas que decidiram lutar contra a mornidão espiritual, recebendo mais mapas divinos para navegar nas profundezas da fé. E o mais importante de tudo. *Poro compartilhe poros este vídeo. Pense agora em 3 pessoas que você ama. Um familiar, um amigo de paróquia, alguém que você sabe que cumpre o preceito, mas anseia por algo mais. Enviar esta mensagem a eles não é apenas compartilhar um link. É um ato de misericórdia. É estender a mão para tirar outra alma da indiferença. Cada compartilhamento é um bálsamo que você aplica diretamente no Sagrado Coração de Jesus, reparando a frieza de tantos. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, *inscreva-se e ative as notificações. *Parens. Nossa jornada para sair da superficialidade e mergulhar no coração da fé está apenas começando. É um mapa. Um mapa divino, traçado com a simplicidade do amor e entregue nas mãos de Santa Faustina para todos nós, especialmente para os mais distraídos, os mais ocupados, os que sentem a alma seca como o pó do deserto. Este não é um conjunto de novas regras para sobrecarregar a sua consciência. Pelo contrário, é um caminho de libertação do fardo da obrigação para a leveza do encontro. Chamaremos este caminho de um mapa divino da presença real, e ele consiste em 3 movimentos da alma, 3 passos que, se dados com sinceridade, têm o poder de transformar a sua missa de domingo de um monólogo vazio em um diálogo de amor ardente. O primeiro passo é o mais fundamental, pois ele redefine todo o contexto do seu ato de ir à missa. É o *tefso, sacrifício do tempo, a preparação do encontro, *pefto.
Jesus revelou a Faustina a dor que sentia com as almas que chegavam à sua presença de forma apressada, com o coração ainda agitado pelas preocupações do mundo. Por isso, o primeiro passo do mapa é simples, mas radicalmente transformador. Chegue à igreja 10, talvez 15 minutos antes do início da missa. Este não é um ato de pontualidade, é um ato de amor. É a sua declaração silenciosa mas poderosa, a todo o céu. Ele é a minha prioridade. Lembre-se sempre. A sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino.